Olá, majestades! Meu nome é Janaína Monari e este é mais um episódio da Noite pro Dia. Hoje, nosso convidado aqui na TV SP Notícias é o Marcelo Daimaru. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Janaína. Obrigado pelo convite. É um prazer estarmos aqui. Marcelo, fala pra gente, enriquecer é da noite pro dia? Assim fosse, né? Mas não é. A gente tem que ter um planejamento, uma organização financeira e não é de uma noite para o dia. Ele exige disciplina, né? A gente fazer o planejamento e seguir. Então, o sucesso ele vem com o tempo. Eu costumo dizer para os meus clientes que não é de uma hora para outra, mas é sim construído, né? E essa construção ela é feita, elaborada, planejada e seguir, né? Esses são os segredos principais da educação financeira. Marcelo, sabe que quando eu te convidei para vir, eu fiquei ansiosa com essa conversa, porque a gente sempre recebe muitos empresários aqui Uhum. e todos, assim, levaram anos, muitas vezes, para chegar na posição que chegaram. Sim. As empresas, muitas vezes, de uma, duas gerações já. E hoje a gente tem uma cultura aí na internet, no digital, de ser assim, muito rápido, né? Então você pega Uhum. um menino de 13 anos que está ensinando a chegar no seu primeiro milhão. Sim. Uma criança, então parece assim, é apresentado como algo muito fácil, né? Uhum. Mas você faz um curso aqui online e você já vai Uhum. atingir aí um resultado extraordinário. Sim. E na maioria das vezes, na vida real, não é assim, né, É, Marcelo? Então, eu não queria é. que você contasse um pouquinho pra gente da sua trajetória, né? Como que você chegou até aqui? Se você sempre foi dessa área, como que foi o começo aí da sua carreira? Tá. A minha formação ela é engenharia elétrica. E lá atrás, né, quando eu voltei a estudar, voltei com 30 e poucos anos, viu, pessoal? 30 e poucos anos. Então, assim, a gente sempre coloca objetivos, né? E lá atrás, quando eu terminei a engenharia, eu fui fazer gestão empresarial, né? E eu vi que, nossa, que mundo diferente, né? Onde a gente consegue enxergar que é necessário, inclusive, até é bom a gente citar aqui, o estudo faz diferença na vida da gente, né? Então, eu prezo muito pelo estudo. Então, pessoal, leiam, estudem, se informem, porque isso faz diferença na vida das pessoas, tá? Bom, voltando ao assunto, como foi minha trajetória? Trabalhei numa empresa multinacional há um bom tempo, e aí, durante a minha transição da saída da aposentadoria, né, para vir para o mundo aqui fora, nós desenhamos a educação financeira e ela não foi de uma hora para outra, né, da noite para o dia, não foi. Levaram uns 7 anos de planejamento. Então, assim, de colocar no papel, de saber o quanto que seria o primeiro ano, e assim, como você faz isso, né? Colocando objetivos, desenhando, escrevendo, né? E aí, cada etapa que a gente passa, a gente dá o cheque. E foi assim. Nos últimos 2 anos, eu comecei a atender o público, né? À noite, porque trabalhava de dia, então à noite eu agendava, fazia os agendamentos. E eu comecei a ver que a gente poderia realmente fazer a diferença, como nós tínhamos colocado no papel, que é gerando oportunidade de mudança, esse é o nosso lema, e a gente estava fazendo a diferença. Nos últimos Então, 2 anos ainda na na empresa, né? empresa, Então você fez um desenho dessa exato, transição de carreira. sim, sim, fiz, Janaína. E aí foi que ficou muito leve, né? Por quê? Porque eu já tinha algo a fazer, né? É, e esse algo ele tinha um propósito. Tinha não. Tem. Fazer que as pessoas acreditem nelas e que é possível, né? Às vezes falta só um gatilho, só.
né? E aí nós começamos. Em 2019, 20 veio a pandemia depois, né? Após pandemia, a gente começou a atender online e tal, e isso fez com que o nosso trabalho começasse a gerar frutos. E aí realmente eu fiz a transição. Em 2021 estava com o escritório de educação financeira. Hoje eu me considero como um professor nessa área, onde a gente gera oportunidade de mudança mesmo para as pessoas, né? E nós estamos aí há quase 7 anos, indo para 8 anos aí de exercendo essa função aí, essa profissão. E fizemos aí, já passaram por nós lá quase 500 pessoas, né? E hoje você atende empresas também. Ah, sim, nós temos 3 módulos lá, Janaína. É finanças pessoais, é onde é o nosso forte, foi onde nós iniciamos. A parte de investimento, eu chamo de módulos. Então, é o módulo de finanças pessoais, o módulo de investimento e o módulo empresarial. Hoje eu tenho 8 empresas que eu faço a consultoria, não é consultoria, mas é uma educação mesmo. A gente educa, na verdade, né? Não é uma consultoria, é uma educação. A gente vai lá e mostra, conversa com o empresário, e aí isso faz com que as pessoas comecem a fazer um planejamento, que hoje em dia está difícil. Nós não tivemos essa É educação. isso que eu ia perguntar. Você, né, você já respondeu que não teve, né? Não teve essa educação financeira familiar. Sim. Existe, assim, alguma trava ou algum bloqueio familiar, financeiro, que você precisou quebrar para conseguir Poxa. atingir tudo para hoje conseguir falar, não, isso não é dessa forma, né? Excelente, Jana, excelente. Isso realmente é difícil, não é fácil, não. Lá no passado, meu pai, né, ele sempre trabalhou, e trabalhou à noite. E eu que, com 12, 13 anos, 14 anos, eu que ia no banco para pagar as contas dele. Então, quando pagava as contas, eu já aproveitava e via o saldo. Naquela época, vou entregar a minha idade. Naquela época era papéis onde ele marcava e ficava vermelho e pretinho. Quando é vermelho era negativo, pretinho era positivo. Na maioria das vezes a gente olhava o extrato ali e Tava ficava vermelho. tudo vermelhinho. Né? Então, assim, a gente passou um bocado, né, um tempo muito ruim na época, porém, não é por causa disso que meu pai desistiu, né? Ele conseguiu 2 casas, né? Então isso faz com que a gente olhe e fala, poxa vida, é possível, né? E realmente eu tive vários treinamentos, né? Coaching, e aí fez com que a gente enxergasse que não precisa ser igual, né? Que a gente pode mudar. E só que depende de nós. Ou depende daquilo que eu falei, do gatilho, né? De alguém falar, não precisa ser assim. Alguém desligar essa chave lá, né? Exatamente. E eu vejo muito isso. Inclusive, eu estou terminando o meu curso de psicanálise e eu vejo que muitas coisas vêm do passado, né? Ela é muito entrelaçado, sabe? E isso a gente não percebe. Percebe? Isso vai se empilhando durante a vida, né? É, E vai reforçando o que sim. é negativo. Sim, e a gente não percebe. É interessante porque às vezes a gente remete só para a pessoa, olhar um pouquinho para trás e ver como que foi lá atrás, como sua família se comportava. Poxa, eu falo, não precisa ser assim. Eu falo, não, né? Eu falo muito que a educação financeira, a gente trata comportamentos. Eu não trato números. Números é uma consequência. Agora, o comportamento com que aquela pessoa tem, isso sim a gente tem que conversar e é caso a caso. No coaching a gente fala que eu sempre pergunto para a pessoa, né? Eu falo, você tem aqueles 5 minutinhos do soneca? Porque aí eu já pego se ela é procrastinadora ou não, né? Sim, Eu costumo dizer que como a gente faz uma coisa, a gente faz tudo, né? Então, realmente é sempre o mesmo comportamento. Ô Marcelo, e antes disso, teve algum... Hoje você é professor, né?
Então, Uhum. muitas pessoas te consultam e tal. Mas você já cometeu algum erro financeiro muito grande lá no passado, assim, que você fala, meu Deus, perdeu muito dinheiro, que foi muito triste, assim. Você falou, nossa, estou acabado. Olha, essa situação tivemos sim. Inclusive foi quando nós casamos, né? Eu e minha esposa, a Mari. E lá no passado nós tivemos, como a maioria das pessoas hoje, daqui a pouco eu até falo sobre alguns dados, o cartão de crédito foi o nosso vilão lá atrás. E hoje é da maioria das pessoas, depois eu tenho até uns números aqui. É, foi o cartão onde, quando nós casamos, a gente não teve essa conversa talvez tão alinhada com o financeiro. Na época eu nem trabalhava com isso. E aí foi onde nós, né, cada um tinha o seu salário, então eu contava com o cartão de crédito dela e ela contava com o cartão de crédito que eu tinha. Então imagine, em algum momento isso Ia estourar. estourar. E estourou, né? Depois de 8 meses estourou. E estourou de uma forma não pequena. E aí nós sentamos, mostramos tudo, abrimos, mostramos tudo, e aí o que fazer? Choramos, né? Choramos, Não tá tem daquela pra onde tirar. situação, e tomamos uma atitude, né? Falamos, ó, a partir de hoje a gente não usa mais o cartão. Como não usá-lo? Cortamos. E não tivemos mais cartão. Depois de 3 anos, nós estávamos até poupando. Então, assim, foram atitudes que foram realizadas lá atrás, aonde nós colhemos o fruto depois. É como a gente fala, não é de uma hora para outra, mas é você construindo ele É cortar na carne, né, na Marcelo? carne. Então, esse foi um dos episódios onde eu falo que, e eu cito isso nos diagnósticos, né? Nos primeiros encontros, a gente chama de diagnóstico, né? Então, no diagnóstico, eu falo muito isso. É, talvez, lógico, às vezes não precisa ser tão radical assim, mas em algumas situações há necessidade, né? Então, eu prezo muito isso. A educação financeira ela tem que ser leve, ela não pode ser pesada. Parei de fazer tudo, É não, igual nutricionista, né, é igual. Marcelo? Você vai lá, a pessoa tira tudo que você come e coloca uma outra coisa. É, Aí fica difícil, é, né, de cumprir. é por isso que assim, né? Em algumas situações sim, mas algumas situações não. E olha, eu falo que às vezes a pessoa, depois de 2, 3, 4 meses, a pessoa fala, nossa, eu estou fazendo muito mais coisas que eu fazia antes, né? Falei, sim, é que você está utilizando o seu dinheiro com uma responsabilidade e sabendo usar, né? Então, com certeza, realmente a educação ela ajuda muito, né? Ajuda a olhar para frente. O que normalmente a gente encontra, né? A pessoa anota o que aconteceu durante o mês. E o que que ela faz com aquela Nada, já informação? passou. Já passou. Só que na educação financeira eu falo que isso a gente olha para trás, esses dados, Legal. né? Tem que Legal, ter um histórico. exato. Só que a gente usa isso para frente, né? Se tem algo que está pegando, vamos tratar isso daí, né? E a gente olha o previsto, né? Eu falo que eu ainda sou do Excel, né? Nós somos do Excel. Por quê? Porque é visual. A gente olha e daqui a pouco você tem o ano todo do orçamento familiar na tua mão. É você que navega e não deixar ele navegar você, né? Então fica fácil de olhar para aquilo e fazer um planejamento para o próximo ano. E esse planejamento, mesmo no pessoal, você faz anual? Então, primeiro depende da situação de cada pessoa, né? Vamos imaginar que tem uma pessoa que ela não tem organização nenhuma. Então a gente tem que colocar isso tudo no papel, transformando Vamos isso no imaginar, Excel. coisa que não acontece muito, né? Isso. Ô Marcelo, você estava falando aí do cartão da sua esposa, Ah, que ela sim, usava com uma certa sim. imprudência, você Nossa, é usava com verdade. uma outra imprudência, e aí chegaram no ápice aí que não deu mais e que Uhum. precisou.
ser tomada alguma Sim. providência. Na maioria dos casos, as pessoas se separam, porque um joga a culpa no outro, Nossa, né? é um índice alto E disso. hoje, quando você faz, né, você abre as contas lá da pessoa, Uhum. você vê muitas traições financeiras entre os casais? Assim, da esposa que compra um negocinho e fala pro marido que ganhou, ou que, ai, me deram, achei na rua. Ou então, ai, já tinha essa roupa aqui, esse Ah, sapato. esse já tinha, é famoso. E do marido também, que muitas vezes esconde, tem um outro caixa dois ali que não apresenta para a esposa. Não, olha, até assim, não são muitos, né? Lógico, tem sim, né? Mas não é o que é a maioria. Não é assim, não. É bem aberto mesmo, mesmo porque quando o casal eles vêm até mim, eles querem resolver o assunto. E para resolver o assunto, não tem como ser dessa Os que forma. traem não te procuram. Não me procura. Ah, acredito que não. Mas é assim. E é interessante porque o que está mudando, viu, Janaína? Aquele negócio, aquela cultura de não falar sobre dinheiro, não falar sobre. Lembra disso no passado? Sim. A mulher Né? nem sabia o quanto o marido É, ganhava. hoje mudou muito, né? E isso é legal porque eu vejo que a conversa, você falar sobre dinheiro dentro de casa, ela traz uma paz, porque vocês sabem exatamente o que está acontecendo, né? E você não tem que ficar pensando em escolher. Não, nada disso. Agora, que tem realmente alguns casos dessa forma, tem, né? A gente tem que tratar. E eu trato da seguinte maneira: vamos abrir o jogo, vamos colocar tudo, né? Como que fala? Nos pratos quentes, né? Colocar tudo ali. Por quê? Para realmente ser uma coisa construtiva, né? Uma forma construtiva. E isso tem acontecido, sabe? Parece que a pessoa cai na real e fala, poxa, tenho que mudar. E quando a pessoa fala tenho que mudar, já é 60, 70% do trabalho dá certo, porque eles querem mudança, né? E também tem outra. Se a pessoa não trouxer as tarefinhas, não fizer as tarefinhas, eu sou o primeiro a falar, olha, vamos Não encerrar vai o dar contrato? Não vai certo. dar certo, né? Porque aí não é, eu não quero que seja um custo, eu quero que seja um investimento na pessoa. E hoje você falou tanto do investimento como do empreendimento, né? Uhum. Hoje, o que que é melhor? Uma pessoa que está começando, começar pelos investimentos ou por empreender, por exemplo? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, ela tem que estar com um orçamento familiar ok, Em casa. em casa. E olha que interessante, né? Muitas pessoas me procuram no empresarial, porque tem seu negócio próprio e tal, né? Só que a gente, nesse diagnóstico que a gente realiza no primeiro encontro, a gente conversa muito, inclusive o que era para ser uma hora, às vezes estende para uma hora e meia, 2 horas até. Porque eu preciso entender, né? Eu preciso entender o hábito da pessoa, como ela trata com o dinheiro. E aí a gente começa a conversar e falar, poxa, mas será que não seria interessante a gente começar o orçamento familiar para depois você ir para a empresa? Porque às vezes, até porque às vezes isso tá tudo misturado, né? Tem Tudo aquela pessoa misturado. que pega o Exato. dinheiro da empresa e usa, acha que é Exato. dela, pega o dinheiro dela, aplica na empresa. Muito. Isso tem muito, E né? nem sabe, na verdade, se a empresa dá lucro ou prejuízo, Exato, porque exato. E a partir do mistura. momento, e eu tenho vários casos assim, a partir do momento que a gente separa isso, fica fácil de enxergar. Muito fácil, né? E aí sim a pessoa olha e fala, nossa, eu não sabia que minha empresa dava tanto dinheiro, né? Então, olha só, a pessoa tem um empreendimento e ela não enxerga, né? E que pode ser melhor, porque quando você cuida de empresa, ela tem que ter o seu fluxo de caixa, né? E crescer, para o seu financeiro também crescer. Então veja que uma coisa puxa a outra. Então quando eu vejo que há necessidade da gente dar um passinho para trás, eu oriento a pessoa, falo, olha, na minha visão, seria interessante a gente começar pelo orçamento familiar, para depois a gente andar, né? E aí você me perguntou sobre investimento empresarial. Depende do que a pessoa quer,
né? Se ela quer fazer um futuro, pensar na aposentadoria dela, a gente entra com investimento. Mas primeiro de tudo, a base de tudo, eu falo, é o orçamento familiar. Familiar. Começa tudo em Começa casa tudo mesmo, em né? casa. E é legal que quando você começa a se organizar, não é só no financeiro, a sua vida como um todo Vai começa a fluir. É o fluir. guarda-roupa bem arrumado, né, Marcelo? Exatamente, é. Eu aplico uma ferramenta chamada Roda da Vida, né? Essa Roda da Vida, ela é muito A antiga, gente faz isso no coaching também. É bem é bacana. muito bacana, porque ali você começa a dar a oportunidade à pessoa dela enxergar um pouquinho, né, a Até vida porque é dela. ela que pinta ali, É, né? é. Ô Marcelo, fala uma coisa pra mim. Quem foi o seu mentor quando você falou, nossa, eu preciso mudar, que deu esse conflito de você com a sua esposa, de cortarem os cartões e tal? Você procurou ajuda com quem? Quem te ajudou, assim? Então, não foi nem nessa época, né, dos cartões com a minha esposa, foi depois ainda, né? Foi depois que eu voltei, como eu falei, voltei a estudar, fiz engenharia, fiz a pós, tudo. E nos estudos, eu comecei a enxergar que a parte financeira, ela é um ponto-chave nosso, da nossa vida, né? E não é só da pessoa, de todo empreendimento, né? De todo um planejamento que você vai fazer para o seu futuro. E aí me interessei muito. E se eu tive algum mentor, eu tive alguns meus chefes, vamos falar assim, né? Porque na empresa dá Dá. resultado, não é? É, Você fez coaching, sim, né? no Você coaching a gente comentou. trabalha isso É, também. dá resultado. Por que que nós que somos, a empresa é um CNPJ, mas é formado de vários CPFs. Por isso que muitas vezes uma pessoa vai super bem na empresa e É, depois abre uma empresa e em poucos meses muitas vezes não dá certo porque lá tinha quem cobrava, né? Tinha o que ficava no pé ali. exato, Ó, você falou que ia fazer e não fez, porque tem exato, muita gente hoje que vai empreender e não sabe que vai trabalhar o dobro. exato. Né? Ela acha que agora eu vou trabalhar do jeito que eu quiser. E aí o negócio não vai para frente. E olha que interessante, né? O que você comentou de cobrar, né? Eu tenho uma empresa que está comigo há quase 8 anos, desde o início, né? Desde o início, eu tenho essa empresa aí, onde ela fala, eu não largo mais de você, Marcelo, porque é isso que faz com que eu cresça, né? Ela começou a ter um negócio dela ali, e ela começou com 5, 6 funcionários, hoje está com mais de 20. Então, assim, ela vem crescendo. E hoje, Marcelo, em quem você se inspira Ah, como profissional? Assim, nossa, esse é o cara do financeiro. ó, quando você falou né, de uma pessoa e tal, eu tenho uma pessoa assim, onde ela me deu muita força lá atrás, inclusive era o CEO da empresa, né? Então, assim, é ainda o CEO da empresa. E ele me abriu muito os olhos, assim, sabe? E até numa conversa que eu tive com ele antes de sair da empresa, porque foi até planejada a minha saída, planejei essa saída. E antes de sair, nós tivemos uma conversa. E foi uma conversa muito bacana nessa parte financeira. E ele falou, Marcelo, você tem uma missão lá fora a fazer. Então vai tranquilo, né? Então você vê um presidente da CEO falar assim, né? Eu falei, puxa vida, agora isso Jogou a jogou a responsabilidade para responsabilidade, você. exatamente, né? E eu acredito que nós estamos aqui fora fazendo o nosso papel. E eu gostaria de deixar um legado aqui, né? Deixar o legado em que as pessoas acreditem que elas podem. Elas podem o que elas querem, mas elas têm que acreditar nelas mesmas. E você tem um filho, né, Marcela? Tem um Falando de filho. legado, qual a lição mais importante que você acredita assim ter passado para o seu filho ou que você gostaria de passar ainda e que ele passasse isso adiante aí para as futuras gerações? Olha só, isso serve até dezembro, pessoal. Até dezembro.
Por quê? Sabe aquele negocinho de você pegar na mão do seu filho com 13, 14, 15 anos, levar no banco, abrir? É do modo antigo mesmo, do modo antigo. Abrir uma caderneta de poupança, que seja poupança. Lógico que hoje não precisa ser, pode ser o CDB e tal, LCI, etc. Mas fazer com que aquilo vire um hábito. Aquele hábito de você ir lá poupar, tal, a pessoa leva para a vida. E foi isso que aconteceu com o Guilherme, meu filho. Guilherme, ele, com 12 anos, ele teve seu primeiro dinheirinho depositado por ele. Ele juntava o dinheirinho, as moedinhas, foi até legal a primeira vez que ele levou um saquinho de moeda, tinha que deixar lá para contar. E no outro dia a gente ia ver lá quanto que ia ser depositado. Ele falou, não vou deixar aqui não, não vou deixar aqui não. Queria meu levar as dinheirinho, moedas de queria volta. levar. Então, são coisas pequenas e que faz muita diferença. Hoje, ele com 24 anos, ele aplica em renda fixa, variável, né? Então, ele está fazendo a vida dele por si só. Já trabalha, né? Então, está fazendo os seus investimentos. Olha, não precisaria, porque ele vai ser herdeiro, hein, Marcelo? Ô, Mas... Marcelo, eu tenho 3 filhos, né? Aham, Você sabe, sim. e todas muito pequenas. Qual seria o melhor investimento para uma criança pequena hoje, assim? Como nós estamos num período de taxa Selic alta, né, 14,5 é um valor expressivo, as rendas fixas estão dando um valor bom, né? Então, hoje eu vejo que assim, o CDB, Tesouro Direto também pode ser aplicado, olhando para frente, né? Que você não precisa, vamos falar assim, esse recurso a gente vai colocar lá. Eu E, consigo fazer isso no nome da criança já ou não? então, em alguns, sim, Em em alguns algumas bancos, instituições, sim. sim. Principalmente os digitais, eles têm também essa facilidade, né? Hoje em dia. Mas você consegue. Você consegue. Sim. E é interessante. Sim, porque Eu gostaria que as pessoas pensassem nisso, como você está pensando. porque hoje eu tenho uma bebê de 6 meses, então imagina, em 18 anos, o quanto que a gente conseguiria, mesmo colocando um pouquinho por mês, né? Mas 18 anos é um tempo que a gente ganharia a longo prazo. Então, eu falo isso. Que seja R$ 10, R$ 20, mas faz. Por quê? É aquilo, hábito. Meu patrimônio, ele não foi criado de uma hora para outra. Ele foi um hábito que eu tive, aonde, de alguma maneira ou não, eu tinha que fazer aquela aplicação mensal, né? Destinar algo do meu recurso, na época, aonde, olhando para frente, eu estava construindo um patrimônio. Você não imaginava que fosse chegar tão longe, Não né? imaginava. Só que tem uma palavrinha, uma frase chamada juros compostos, e que faz total diferença, né? Depois de um certo tempo, de alguns anos que você está poupando, ele vira uma exponencial. É muito rápido. É que é difícil né, aquela disciplina em você estar, falando, não, vou colocar todo mês. Por quê? Imagine, hoje está colocando R$ 10, mês que vem mais 10 vai para 20, 30, Isso em alguns anos. muito. É que o imediatismo faz com que a gente não seja disciplinado. As pessoas querem o da noite pro dia, né? O imediatismo, né? Mas olhando para a construção de patrimônio, isso tem que ser pensado um pouquinho. E hoje, Marcelo, tempo é dinheiro? Eu falo que tempo e informação Informação. é dinheiro. É dinheiro, porque falando em investimento, né? Em investimento, você lembra da época lá atrás, onde o pessoal tinha aquela loucura na bolsa de valores, tudo com telefone aqui? Lembro, eu fazia Lembra disso? contabilidade nessa época, eu fui visitar a Bovespa em São Paulo. Uhum. Nem entendia, né? Nossa, o pessoal brigava, subia na mesa. Olha, naquela época a gente demorava de 30 a 40 minutos no telefone para comprar ações. Naquela época. Olha hoje.
Hoje você abre o Home Broker lá, que é a ferramenta de acesso para a Bolsa de Valores, você com um clique você compra, né? Tornou-se muito fácil isso, né? Então, quando a gente olha investimento ele é a longo prazo. Não se ganha dinheiro. Até pode ser que alguém faça isso, mas é 1 em 1 milhão, É. né? É muito. Aliás, como a gente não tem essa educação de investir, sabe quantos por cento da população brasileira investe? 3%. 3%. Isso lá fora em torno de 40%, 50%. É por isso que nós não temos uma estrutura, né? Essa estrutura financeira, ela não foi criada. Mas que bom que também hoje em dia, né, as escolas, elas estão tendo essa disciplina, né? E quando você fala assim, dá a impressão que são mais as pessoas de baixa renda, que você está falando mais para as pessoas de baixa renda. Mas não, né, Marcelo? Tem muitas pessoas hoje que ganham muito bem e mesmo assim estão quebradas, né? Sim, não cuidam bem do dinheiro, né? Tem sim situações dessa forma. E eu falo para você que muitas vezes é até um pouco mais difícil. Por quê? Porque quando você se acostuma a andar, por exemplo, de um carro novo, né? Para você voltar para um carro de Não. 10, 20 anos atrás, não é legal, né? É. Isso não te traz assim. Então, é mais difícil você tratar isso, porque às vezes a gente tem que dar um passinho para trás, né? Não tem como a gente não Avançar. avançar ou, né, não, que nem a gente fala, né, comer omelete sem quebrar o ovo. Não tem jeito, né? A gente tem que, às vezes, repensar. E aí isso daí, às vezes, afeta um pouco o seu dia a dia, o seu cotidiano, a sua rotina. E muitas vezes também, Marcelo, quando a gente fala em educação financeira, em se organizar melhor, você falou do passo para trás, eu acho super válido, importante, mas também a gente precisa pensar em como fazer mais dinheiro, né? Não só o poupa, tipo, eu tenho isso e eu tô apertado, então eu vou poupar ou deixar de fazer as coisas, mas não, o que que eu posso fazer para trazer mais dinheiro para dentro de casa, né? Ter uma outra fonte de renda, um plano B, E você sabe que tem muitas pessoas que às vezes nem sabiam que ela tinha aquela habilidade, né? Quando a gente fala que de dava renda, para fazer que duas dá para coisas. fazer as coisas. E é legal porque eu tenho situações onde a hora que ela começou a fazer uma certa renda extra, essa renda extra virou um negócio. E esse negócio, hoje, né, eu tenho exemplos que virou sua própria renda. Ela viu uma oportunidade tão grande Sim. que ela virou renda. Olha, aconteceu isso com várias pessoas que estiveram aqui. Uma delas foi a rainha do pudim. A rainha do pudim, ela teve um filhinho autista e aí ela não conseguia trabalhar, não tinha escolaridade. E o marido dela trabalhava de abastecedor num supermercado, então, tipo, uma profissão que não trazia tanta renda assim para dentro de casa e ela precisava ajudá-lo, porque tinha muitos tratamentos para criança e tal. Aí ela começou a fazer o pudim, que todo lugar que ela ia, ela levava o pudim e o pessoal gostava. Ela começou a fazer o pudim, ela virou a rainha do pudim, já foi na Globo, tem não sei quantos mil seguidores aí nas redes sociais. E ela que tirou o marido do emprego e hoje ele trabalha com ela, né? Sim. Então é isso que você falou. Muitas vezes uma coisa que você tem uma habilidade acaba virando um negócio principal da família. E é legal quando descobre isso, porque a pessoa ela faz com tanta satisfação aquilo que não parece que é trabalho, né? Ela se achou, vamos falar assim, né? Entre aspas, ela se achou. E é muito bom isso, porque tudo gira depois, né? Tudo gira. Tudo. Muitas vezes você tá tão preso ali naquele problema que acaba deixando de olhar em volta. Ô Marcelo, nós falamos bastante em compras, assim. Hoje tem alguma compra inútil que você acha, assim, que as pessoas estão comprando e que é a coisa mais inútil que
Você fala, nossa, isso é um erro, assim, da maioria das pessoas. Então, é que para cada pessoa É aquilo é diferente. diferente. Mas vamos lá. O que eu sugiro que as pessoas prestem atenção nas compras online, né? Porque é muito fácil. Enche o carrinho lá, daí fica pensando, compro ou não compro, compro ou não compro. E isso, hoje em dia, está sendo um dos motivos em a pessoa entrar com dívida, né? Porque, vamos lá, olha só que interessante. Eu faço uma compra lá, por exemplo, num celular, eu vou fazer em 10 vezes. Ah, beleza, cabe no bolso, É. né? Cabe no orçamento, ótimo. Aí mês que vem, nossa, na verdade não é esse mês, né? Vamos assistir a Copa, vamos comprar uma televisão? E Aí faz em faz 10 mais em 10 vezes. vezes. E vai indo, Janaína. E a cada compra nova que a pessoa vai fazer, ela não pensa que ela já tem as outras, né? Não, Ela pensa no salário integral dela. Então, exato, um exemplo, eu ganho X reais, eu vou pensar nos X reais, exato, menos esse valor, mas não é menos esse valor. exato. É menos aqueles todos os outros, E né? aí eu falo assim, imagine que ela já fez essas comprinhas aí, certo? Nessas número de parcelas. Aí acontece um problema com o carro ou uma saúde da pessoa. Não tem um fundo de reserva. E aí ela vai ter que fazer um empréstimo, vai ter que fazer algo que vai também ter parcelas futuras. Então imagine a condição com que essa pessoa ela vai viver nos próximos 10, 12 meses, né? Então isso a gente tem que tomar cuidado. Por isso que o cartão de crédito hoje é um dos vilões, né? A maioria das dívidas é cartão de crédito, porque às vezes ela pega até um cartão aqui, já comprometeu todo, já faz um outro para cobrir aqui e vai indo, né? Eu cheguei a pegar pessoas com 8 cartões de crédito. Agora, como que você gerencia 8 cartões de Nossa, crédito? tem que ter muito dinheiro, né? Né? Pra ver. Então, é um para cobrir o outro, olha só. E qual é a história mais triste sua com dinheiro? Triste. É, que você precisou e não tinha, ou que já sofreu alguma humilhação assim por dinheiro, porque isso também é muito comum, né? As É, pessoas. então, eu vou citar uma aqui lá do passado, lá onde também fazer, né, construir esse patrimônio, eu tinha disciplina, eu tinha que cumprir com o que eu tinha feito lá de plano, né, do plano, planejamento financeiro. Então, eu não tinha condição de comprar carro novo, né? Então, eu tinha até um Fiatinho amarelo que o pessoal chamava de, olha, o ovo, a gema vem vindo aí, ó. Né? E assim, não foi uma humilhação, mas aquilo doía, né? Porque assim, poxa vida, eu tenho dinheiro. Se eu quiser lá, amanhã eu Eu vou lá vou e e compro, compro. né? Mas não era esse o meu propósito naquele momento. Você faria isso para ostentar, seria uma ostentação. Mas eu tinha um planejamento, Sim. né? E o meu planejamento era estar no futuro, como hoje, a minha parte da manhã é minha. Para mim fazer atividade física, fazer o que eu quero, né? Então, esse objetivo, olha só, hoje com, eu vou divulgar, 58 anos, Tá né? jovem. Ah, e o Guilherme que trabalha, porque a Não, herança vai vai demorar. demorar. E eu vou até o 100. Eu costumo falar para o pessoal, vou até Coitado. o 100, né? Mas por quê? Para chegar nessa época, eu estar financeiramente tranquilo, meus soldadinhos trabalhando para mim, Uhum. né? É legal quando eu falo soldadinhos, que as pessoas falam, que soldadinhos, né? Soldadinhos mesmo das finanças, né? Então a gente se planejar para isso e a vida fica muito mais fácil, né? Então lá atrás eu tive que me regrar de algumas coisas, né? Mas hoje a gente, se quiser viajar, a gente vai viajar, a gente compra um carro, né? A situação nossa tá mais na mão Uhum. do que lá atrás. Lá atrás eu pensava em construir esse patrimônio. Por isso que as pessoas falam assim para mim, Janaína, mas não sei o dia de amanhã. Tá bom. Amanhã a gente volta aqui fazer o podcast. É. Depois da manhã, a gente volta de novo. Você vai ver que o tempo vai passando. Por isso que a gente fala do tempo, né? Você Sim. comentou do tempo lá atrás. O tempo é importantíssimo. A gente tem que olhar para ele.
Ele é um dos fatores onde, se a gente não tiver essa consciência, talvez no futuro você vai, né, ter algumas consequências. Marcela, então deixa uma mensagem aí para as pessoas, ou um hábito que você acha que todo mundo deveria ter tanto com a vida financeira ou com a vida familiar. Eu falo com a própria pessoa. Estudem, leiam, se informem, porque hoje está muito fácil as coisas, né? A gente está na era da IA. Meu filho já falava isso há mais de 10 anos atrás. E o que ele falava lá atrás chegou já agora do jeito que está no público. E assim, hoje a gente às vezes não pensa, porque a IA pensa para a gente. Eu gostaria que as pessoas pensassem um pouco mais nisso. Olhar para frente e falar assim, eu preciso me instruir. E não deixar com que as pessoas me instruam. Eu me instruir para poder sim ter uma opinião, né? Muitas vezes você não vê isso hoje. Hoje está muito fácil, as informações estão tudo aí. E aí e essas informações será que são verdadeiras, É, né? é verdade. Então, assim, olhando um futuro, seria interessante a pessoa não se blindar, mas ela ter alguns conhecimentos próprios para poder olhar e falar assim, será que isso está certo? Será que não? É. Né? Ela ter Estão deixando de pensar, de né, Marcelo? pensar. Até tem um empresário famoso em Americana que, nossa, é bem famoso mesmo. E fala que tem várias faculdades, contabilidade, direito, administração. E outro dia ele foi num podcast e a gente assistiu. E aí ele fala pro apresentador que quando ele estava fazendo direito, a mamografia dele foi tão boa que o juiz lá da banca resolveu pegar a mamografia dele e usar de referência para os próximos. Então, e ele fala umas 3, 4 vezes mamografia, sabe? Daí a gente fala, gente, essa pessoa não terminou nem o segundo grau, muito menos fez todas essas faculdades, né? Então, a hora que a pessoa abre a boca, revela realmente, né, quem é, porque o papel aceita tudo, né? Aceita tudo. Aceita tudo. Então, eu deixaria essa orientação de estudar. Estude. O livro, eu sou ainda da época antiga livro, mas né, hoje o digital também. Alguém escreveu aquilo, alguém colocou aquela informação, né? Se não, a gente não pega na totalidade, mas uns 30, 40% daquilo pense. E saber selecionar a informação, Selecionar. né, Marcelo? Porque hoje também os livros, até a IA estão fazendo também, né? Muito E aí bom. você seleciona a partir do momento que você treina, que você realmente, né, faz aquilo, né? Então, hoje eu vejo que o estudo é importante, continua sendo importante. Bacana, Marcelo. Ó, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Enriqueceu aqui o nosso podcast hoje, muita Obrigado. informação. E quem quiser mais informações, entra lá nas redes sociais. Sim. Marcelo Daimaru? Como que é? Fala aí teu Instagram pro O pessoal. Instagram é @eduquefindaimaru, que vem da educação financeira da Daimaru. Então é @eduquefindaimaru. E o nosso contato do WhatsApp é 019 981 60 6605. Bacana, Marcelo, muito obrigada, viu? Eu agradeço, muito obrigado pelo convite e que as pessoas acreditem nelas, que é possível. Tá bom? Obrigada, Marcelo. Então, chegamos ao fim desse papo gostoso sobre finanças. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. E nos acompanha também nas redes sociais, @portal SB Notícias, para acompanhar as notícias da cidade e da região. E TV SB Notícias para acompanhar aí toda quarta-feira o nosso podcast, sempre com profissionais
excelentes, né, empresários de sucesso, para nos ensinar um pouquinho a como alcançar e como a prosperar cada vez mais, né? Obrigada, Marcelo, mais uma vez, e que essa noite aí tenha sido, né, enriquecedora para todos nós. Muito obrigada.